Olá, boa noite a todos. Gostaria de iniciar parabenizando a comissão organizadora do segundo SECREMES, Semana Científica sobre Residência Multiprofissional em Saúde, pelo evento, pelas temáticas das palestras, todas de grande relevância quando falamos de saúde, ciência e atuação multiprofissional. E também eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema o qual eu já vivencio há mais de 7 anos. Então é um prazer realmente estar aqui conversando com vocês sobre essa temática. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre o papel do preceptor na residência multiprofissional. Mas antes, eu gostaria de me apresentar para vocês, falar um pouquinho da minha trajetória. Meu nome é Kelly Maria Tomás Parente, sou nutricionista, sou graduada em nutrição pela Faculdade Zunita, especialista em nutrição materno-infantil pela Faculdade Unileia, especialista em preceptoria do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês, sou pós-graduanda em preceptoria multiprofissional na área da saúde pela Faculdade Moinho dos Ventos. Sou pós-graduanda em aperfeiçoamento em metodologia de pesquisa e produção científica pelo HCOR, Instituto de Ensino, mestranda em saúde da família pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Atualmente eu sou coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética, Gestão Hospitalar, pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Sou preceptora da Residência Multiprofissional em Neonatologia, membro titular da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde, a COREMU, revisora de artigos científicos pelo Instituto Multifuncional de Ensino, o IME, e sou conselheira titular do CONSEA, representando a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. CONSEA é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. E para falarmos sobre o papel do preceptor na residência multiprofissional, primeiro nós precisamos entender um ponto essencial. Afinal, o que é um preceptor? Alves Filho, ele fala que o preceptor é um profissional que tem a função de desenvolver habilidades clínicas e avaliar o profissional em formação. Já a resolução da Comissão Nacional da Residência Multiprofissional, a CNRMS, ela fala que o preceptor é um profissional com titulação mínima de especialista, cuja função caracteriza-se por supervisão direta das atividades práticas realizada pelos residentes nos serviços de saúde, onde se desenvolve o programa, sendo necessariamente da mesma área do profissional residente. Já a portaria do Ministério da Saúde, ela fala que preceptor é o profissional que exerce a função de supervisão docente assistencial por área específica de atuação ou de especialidade profissional, dirigida aos profissionais de saúde com curso de graduação e mínimo de 3 anos de experiência em área de aperfeiçoamento ou especialidade ou titulação acadêmica de especialização ou de residência, que exerçam atividade de organização do processo de aprendizagem especializado e de orientação técnica aos profissionais ou estudantes, respectivamente em aperfeiçoamento ou especialização, ou em estágio ou vivência de graduação ou de extensão. Ou seja, para exercer a função de preceptor numa residência multiprofissional, é necessário, no mínimo, ter concluído um curso de graduação e, obrigatoriamente, ter especialização ou residência na área em que pretende atuar como preceptor.
e ter experiência profissional relacionada à proposta da residência. Falando da minha experiência profissional, eu sou preceptora na residência multiprofissional em neonatologia e sou preceptora da categoria nutrição. Eu tenho especialização em nutrição materno-infantil e também tenho a experiência profissional, porque eu já atualmente atuo como nutricionista clínica e já fui nutricionista assistencialista das UTIs neonatais, das unidades de cuidados intermediários voltado para os pacientes neonatal, fui nutricionista assistencialista do setor UTI pediátrica, também fui responsável pelo lactário, que é um setor onde produz, manipula leite materno, fórmulas lácteas, todos muito voltado para a nutrição materno-infantil. Nesse slide, eu trouxe essa figura que representa muito bem, de forma clara e simples, o papel do preceptor e a sua inserção quando falamos de ensino e serviço. Ou seja, o preceptor, ele exerce o papel de docente, conforme traz a figura, e também de profissional assistencial, como traz na figura aí abaixo. Então, o preceptor, ele de uma certa forma, ele une essas duas funções, né? Essas duas funções se unem. Tanto ele atua como um profissional docente, como ele atua como um profissional da parte assistencial. Eu sempre costumo dizer que a preceptoria, ela é uma via de mão dupla, né? Ela é uma construção mútua, na qual o preceptor, ele atua como orientador e facilitador na troca de saberes. E quais são as competências que um preceptor deve ter para exercer essa função? Conforme preconiza a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, a CNRMS, ela fala que uma das competências do preceptor é exercer a função de orientador de referência para os residentes no desempenho das atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde. Quando assumimos o compromisso de ser preceptor, nós também assumimos o compromisso de monitorar, orientar, ensinar os residentes e também aprender com esses residentes. Há uma troca. Outra competência do preceptor, conforme a CNRMS, ela fala que uma dessas competências é orientar e acompanhar, com suporte dos tutores, o desenvolvimento do plano de atividades teórico-práticas e práticas do residente, devendo observar as diretrizes do projeto pedagógico. Atividades teórico-práticas é aquela atividade em que o residente faz um estudo de caso, faz um artigo, faz uma aula específica da categoria, aula de concentração, e as práticas são as vivenciadas no cenário de prática, nos setores em que esses residentes estão inseridos, e devem todas obedecer às diretrizes do projeto pedagógico. O projeto pedagógico, ou projeto político-pedagógico, ou plano político-pedagógico é o conhecido PPP. Esse PPP, ele é um documento essencial quando falamos na estruturação de um curso. Qualquer curso que for montado, que for organizado, ele deve ter o PPP, porque esse PPP é como se fosse a Bíblia dos cursos. Nele vem descrito todas as informações pertinentes e necessárias para conhecimento do docente e do discente. No PPP da residência em que eu sou preceptora, nele contém a titulação de todo o corpo docente, os cenários de prática que os residentes irão passar ao longo dos 2 anos de residência, a matriz curricular da residência, e esse PPP a gente apresenta aos residentes porque o projeto político-pedagógico, ele deve ser de conhecimento
tanto do docente como do discente. Então, na residência em que eu atuo como preceptor, nós apresentamos logo que o residente é inserido na residência multiprofissional. Na primeira semana de acolhimento, os residentes já têm conhecimento desse projeto político-pedagógico. Outra competência é elaborar com suporte do tutor e demais preceptores da área de concentração as escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução. Ou seja, no nosso projeto político-pedagógico, tanto a escala de férias como a escala de plantões, ela já está inserida nesse projeto político-pedagógico. Na primeira semana em que esse residente está iniciando a residência multiprofissional, ele já tem conhecimento dessa informação. Facilitar a integração dos residentes com a equipe de saúde, usuários, indivíduos, família e grupos, residentes de outros programas, bem como estudantes dos diferentes níveis de formação profissional da saúde que atuam no campo de prática. O preceptor, ele tem esse papel de ser aquele profissional articulador, tanto nos momentos de estudos teóricos, como nos momentos de planejamento, esse residente está planejando alguma atividade, ou nos cenários de prática, e vocês vão observar isso em alguns registros que eu trago aqui no final da apresentação, como o preceptor tem realmente esse papel de facilitar, de integrar, de inserir, e tudo isso só fortalece e potencializa a figura do preceptor no processo de ensino-aprendizagem dos residentes. Outra competência do preceptor é participar, junto com os residentes e demais profissionais envolvidos no programa, das atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço para a qualificação do SUS. Nós, preceptores, nós possuímos essa relevância na permuta de conhecimentos, né? Seja no desenvolvimento individual, seja no desenvolvimento profissional e também no progresso científico desses residentes. É nosso papel, enquanto preceptor, enquanto corpo docente da residência, está despertando esses residentes ao novo, ou potencializar algo que o residente já tenha trazido, já tenha descoberto ainda na graduação. Né? Na minha vivência, eu costumo muito incentivar meus residentes a despertar esse amor pela ciência, pela produção científica, a fazer sempre o seu melhor. Né? Sempre fazer o seu melhor, seja na parte clínica, seja na parte de assistência, seja na parte científica. Nenhum residente do qual eu sou preceptora, eu deixo finalizar a residência sem ter feito nenhuma publicação, sem ter participado de nenhum congresso, porque isso desperta ao novo, isso desperta a curiosidade, isso ajuda a potencializar a ciência, o fazer da clínica, isso nos prepara a sermos profissionais melhores, de qualidade, com experiência, com conhecimento. Outra competência que a CNRMS traz é identificar dificuldades e problemas de qualificação dos residentes relacionadas ao desenvolvimento de atividades práticas, de modo a proporcionar a aquisição das competências previstas no projeto pedagógico do programa, encaminhando-as ao tutor quando se fizer necessário. Essa competência nós conseguimos identificar muito no acompanhamento diário durante as visitas nos locais em que os residentes estão inseridos. Nós, como preceptores, diariamente nós estamos visitando o residente, observando como está o atendimento, como está a prática dele na clínica, como está a inserção dele com a equipe multiprofissional, como está essa interação, se estão tendo dificuldade. Então, a gente consegue estar identificando
identificando essas dificuldades, essas potencialidades nas nossas visitas, nas nossas reuniões de categoria. Nós temos, levando para a minha prática enquanto preceptor, na residência em que eu atuo, nós temos a reunião de categoria. Essa reunião ela acontece uma vez por mês, onde cada categoria se reúne com seus residentes. Atualmente eu sou preceptora dos R2 e essas reuniões de categoria ficam mesmo ao critério do preceptor. Ele define a melhor forma como ele quer conduzir essa reunião. Algumas vezes a gente une as os dois residentes, tanto R1 como R2, ou então a gente reúne todas as categorias multiprofissional. Nesses momentos de reunião de categoria, discutimos artigos, discutimos produção científica, discutimos as potencialidades, as fragilidades, as dúvidas, se estão com alguma dificuldade na assistência. E também a gente utiliza muitas metodologias ativas, né, para que o preceptor não seja só o centro ali daquele momento, onde o residente ele também se sinta parte daquele momento importante ali naquele momento de reunião. E as fragilidades e potencialidades desses residentes, elas são compartilhadas, né? Quando necessário, a gente compartilha ou nas reuniões docentes, que nós também temos a nossa reunião somente com o corpo docente, ou com a reunião de Coremu, que também acontece uma vez por mês, e na reunião de Coremu é só os membros efetivos, titulares e suplentes que participam para discutir algumas potencialidades, fragilidades, liberação de residente para algum evento, mudança em algum documento. Outra competência do preceptor é participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvido pelos residentes sob sua supervisão. Proceder em conjunto com tutores à formalização do processo avaliativo do residente com periodicidade máxima bimestral. Participar da avaliação da implementação do projeto pedagógico do programa, contribuindo para o seu aprimoramento. Orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa de residência. Então, todas essas competências, de uma certa forma, elas estão escritas no projeto político pedagógico. Nós, enquanto preceptores, como temos a graduação e a especialização, nós não podemos ser orientador direto dos trabalhos de conclusão da residência, né? Nós participamos como orientadores indireto ou co-orientador, devido à nossa titulação. E essa avaliação de trabalho também acontece muito na avaliação de artigos científicos. Recentemente, as minhas residentes participaram de um congresso de neonatologia no Rio Grande do Sul, em Gramado, e levaram trabalho para apresentar, onde eu fui ali a supervisora daquele trabalho que eles fizeram e publicaram, e isso me dá muito orgulho de ver o despertar dos meus residentes para a produção científica, porque quando você desperta o amor pela produção científica, de uma certa forma você também vai potencializar a sua maneira de assistência, a sua forma de prestar assistência ali dos seus pacientes. Vou voltar aqui um pouquinho, eu passei demais. Vamos aqui para habilidades do preceptor. E afinal, quais as habilidades que um preceptor ele deve ter para exercer a sua função? Buscar a formação constante nas áreas cognitivas e cultural, trabalhar com pessoas e grupos, né? Essa habilidade ela é essencial para que o preceptor ele esteja sempre preparado, que ele esteja atualizado, porque quando assumimos a atividade de ensino, é fundamental ampliar nossos conhecimentos, né? Nós precisamos ter um conhecimento amplo para que a gente possa ter certeza
naquilo que a gente está compartilhando com os nossos residentes e com a equipe como um todo. É necessário essa formação contínua, esse aperfeiçoamento constante. Na residência em que eu atuo, eu tenho o privilégio, pois ela é muito preocupada, a parte da residência, da coordenação da residência, em proporcionar capacitações para o grupo docente. Eu já finalizei algumas especializações e estou cursando outras que foram através da preceptoria que eu consegui estar me atualizando, né? Existem alguns processos seletivos, onde é para várias residências do Brasil, e eu me submeti a esses processos, passei e estou cursando. E sempre a gente está tendo momentos formativos entre corpo docente, porque isso é muito importante para que a gente esteja sempre atualizado, para que a gente possa dar sempre o melhor para os nossos residentes. Saber lidar com seus sentimentos e reações e também com os do grupo, ser mediador, ser receptivo a pontos de vista muito diferentes dos seus, conhecer profundamente cada um dos residentes e funcionamento do grupo. Todas essas habilidades, elas fazem a diferença, pois nós preceptores, nós temos a responsabilidade, né, a partir da promoção do diálogo, da maneira articuladora, resolutiva no processo formativo dos residentes. Então, é fundamental, enquanto preceptor, enquanto figura docente daqueles residentes, a gente saber lidar com os sentimentos e reações que cada um tem, porque todos são diferentes e nós precisamos entender essas diferenças e compreender e saber mediar, porque ali no período de 2 anos, todos os dias aquele grupo trabalhando junto ali 12 horas de plantão. Então, vão surgir muitos conflitos, vão surgir muitas dúvidas, vão surgir muitos embates, e o preceptor, ele tem que ter esse papel mediador, ele tem que saber ali conduzir cada situação, porque muitas vezes, ao longo desses 7 anos como preceptora, a gente já viu o próprio grupo se desentender, porque nem sempre consegue compreender o pensamento do outro. A gente já viu o grupo se desentender com profissionais do cenário de prática em que estão atuando. Então, pense, você ter que todo dia trabalhar 12 horas de plantão em um local onde você não está se dando bem com o profissional. Então, essa função de mediar é uma habilidade que o preceptor tem que ter. E todas essas habilidades que eu descrevi aqui, nós não nascemos com ela. Nem, você preceptor, fiz lá o processo seletivo, passei, eu tenho todas essas habilidades. Essas habilidades, elas são construídas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos anos, no diálogo com demais preceptores, com o corpo docente, com a equipe, com os residentes. Então, tudo isso a gente vai construindo no diálogo, né, ao longo do tempo, e a gente também tem que conhecer o nosso grupo, conhecer o grupo, os residentes, os quais fazem parte do nosso corpo de residência. Então, é importante que a gente também conheça os nossos residentes, para que a gente tenha essa proximidade com os nossos residentes, para que a gente possa também fazer o nosso papel enquanto preceptor. E quais são as características do preceptor? Cordialidade, capacidade de aceitação, empatia, autenticidade, capacidade de escuta, conhecimento de si mesmo, inquietude cultural com interesses amplos. Essas características, elas definem um bom preceptor, um bom docente, um bom educador, porque nós temos que ser cordial até na maneira de cobrar, até na maneira de chamar a atenção.
né? Nós temos que também ter a capacidade de aceitação. Aceitar que o outro não pensa igual a mim, aceitar que muitas das vezes o residente ele teve uma ideia melhor que a minha enquanto preceptor. Lá nos slides anteriores eu não falei na troca de saberes. Então, a troca de saberes, não necessariamente o preceptor é a figura que sabe tudo só porque ele faz parte do corpo docente. Então, a gente tem que ter, sim, essa capacidade de aceitação, aceitação que muitas das vezes o colega ali do grupo, que não é o meu residente, não é o residente da minha categoria, ele teve uma ideia que foi melhor, então a gente tem que ter sim essa capacidade de aceitação. Empatia, né, se colocar sempre no lugar do outro, muitas das vezes os residentes não estão indo bem na sua prática, no cenário de prática, ou não está conseguindo desenvolver o seu TCR, e ele, às vezes, ele está só com algum problema emocional, algum problema em casa, e é preciso ter simpatia para entender o porquê que aquela nota, ou porque aquele desenvolvimento daquele residente naquele dia não foi o esperado. Né? Então, é necessário, sim, essa empatia, essa capacidade de escutar o residente, escutar quando ele tem algo para falar, porque muitas das vezes eles podem falar assim, não adianta eu falar porque eu não vocês não vão me escutar. O residente, o residente chega para a gente ainda muito imaturo, porque na grande maioria o residente ele sai da graduação e entra na residência. Então ele ainda vem com aquele pensamento muito de estudante, o estudante de graduação, né? E quando você é um residente, você é um profissional, porque para você entrar na residência como residente, você já tem que ser graduado. E aí a gente precisa amadurecer esse residente para que ele se sinta e se veja como profissional, porque ele já tem que ter responsabilidade, senso crítico de um profissional que está ali atuando não apenas como estudante, porque afinal nós somos estudantes a vida inteira, mas o residente ele tem sim que se colocar em sua mente que ele já é um profissional com todas as obrigações daquele profissional do serviço que está ali contratado para dar o seu plantão, para exercer suas atividades. Maturidade, inteligência e rapidez mental, estabilidade emocional, essa estabilidade emocional ela é essencial, que é algo que a gente vivencia muito atualmente, essa carência, né? Essa estabilidade emocional. Uma hora o A tá super feliz, noutra hora é o B que tá feliz, tá triste, e a gente vivencia isso muito na residência, né? Esses altos e baixos da parte emocional. E esses altos e baixos da parte emocional, elas podem contribuir de forma negativa, se o preceptor ele não estiver tão atento a esse lado. Nas minhas reuniões de categoria, isso eu tenho feito desde a minha primeira turma e é algo que vem dando certo e eu vou dando continuidade. Né? Eu gosto muito de ir inovando em todos esses cursos, especializações que eu venho fazendo ou que eu já fiz, a maioria são muito voltados para a preceptoria, para a parte docente e para a produção científica. E me ajuda bastante a atuar como preceptor, a tentar entender os residentes, né? E nas nossas reuniões de categoria, a gente sempre reserva um tempinho para deixar livre, né? Então, o residente ele está livre para falar algumas besteiras, isso não só o residente como preceptor, para falar um pouquinho da vida da gente, das viagens, da parte amorosa, porque essa parte, na reunião de categoria, eu tenho percebido que ela equilibra essa estabilidade emocional, ela fortalece vínculo entre preceptor, entre residente. Ela nos ajuda ali a nos aproximar, nos ajuda ali a confiar, né,
Características do preceptor, né? Ter essas características como um profissional de saúde, educador, é essencial no aperfeiçoamento das capacidades, competências, conhecimentos, habilidades e atitudes para a vida profissional desses residentes, enquanto ainda residentes, mas também nessa vida profissional que eles irão levar para o futuro, né? Maturidade, inteligência e rapidez mental, estabilidade emocional, bom caráter, juízo crítico, liderança, cultura social. É essencial o preceptor ser líder. Quando eu falo líder, não é aquela figura do chefe, né, da autoritária, do autoritarismo, e sim da liderança, de saber liderar, de saber conduzir, porque afinal é um grupo ali que você está sob o comando e que essas pessoas elas precisam ter a confiança no seu preceptor. É preciso que elas, além de saber que ali é um líder, é também um amigo, é alguém que pode confiar, é alguém que pode compartilhar. Então, todas essas características, elas são essenciais para que você tenha uma boa carreira como preceptor, para que você desempenhe o seu papel de forma satisfatória, de forma gratificante, tanto para você como para os seus residentes. E aqui eu trago algumas atitudes positivas que eu considero atitudes positivas para se ter como preceptor, para se ter como educador, para se ter como um profissional docente. Respeito, é essencial você manter o respeito, tanto pelo outro como por você mesma. Aceitação, você saber aceitar as opiniões, você saber aceitar os seus limites, você saber aceitar os cenários de prática os quais esses residentes estão inseridos, porque na minha trajetória, os nossos residentes, eles tanto passam pelo hospital em que eu atuo, mas também eles passam por outros hospitais, por outros cenários de prática, os quais eu não sei muito como é a vivência, eu não sei muito como são os processos. Então, é necessário que a gente tenha essa aceitação entre pessoas, entre processos, diálogo. O diálogo é algo essencial entre pessoas e pessoas, né? Tudo se resolve com um bom diálogo. Nem necessariamente eu sempre preciso ouvir um sim, mas é necessário que esse diálogo ele seja cordial, ele seja respeitoso. Acordo, é extremamente importante esse acordo. O que que eu quero dizer com esse acordo? Levando para a minha prática enquanto preceptora. Nas nossas reuniões de categoria, a gente define muito esses acordos, né? De tentar a gente, enquanto preceptor, a gente também é responsável em ministrar aulas que são chamadas da categoria, são módulos de categoria. E esses módulos é ministrado pelo preceptor, ele fica a critério do preceptor. Então, o preceptor, ele mesmo pode ministrar todas as disciplinas, ou ele pode estar convidando algum outro colega para vir ministrar. E nessas aulas eu gosto muito de colocar as metodologias ativas, que é o método de ensino hoje bastante praticado, porque tira aquela figura central do professor, que é o líder dali, que é o mandão dali, e insere os alunos, os residentes, junto ali, se fazendo importante naquele momento. E nas nossas reuniões de categoria, a gente costuma criar esses acordos, né? Nem sempre impor é a melhor decisão. Então, a gente funciona muito com esses acordos e dá muito certo. Você entender o residente e o residente também te entender que você também está ali naquele papel também de cobrar, de supervisionar. Compreensão, profissionalismo. O profissionalismo é algo é essencial para que você consiga desenvolver bem o seu papel
seja qual a área que você seguir. Você sempre tem que manter o seu profissionalismo. E esse profissionalismo, tendo por parte do preceptor, nós também vamos ter o retorno com os nossos residentes, porque os nossos residentes, eles têm que ser o nosso espelho de profissional. É muito bom quando a gente escuta alguém que está ali do nosso lado, seja residente, algum colega de trabalho, algum estudante, onde ele fala que você é minha inspiração, eu me inspiro em você, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Todos nós temos alguém, algum professor que a gente fala isso, eu me espelho em você, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E quando a gente fala essas questões, é muito pelo profissionalismo que a pessoa desempenha, né? A sua forma de trabalhar, a sua forma de fazer bem, de fazer direito. Todas essas atitudes, elas contribuem muito para que o ambiente de trabalho ele se torne mais leve, né? E assim minimizar a sobrecarga de trabalho. A gente escuta muito, eu, por exemplo, como preceptora, eu escuto muito dos residentes falarem da carga horária, que a carga horária é muito exaustiva, afinal, são 12 horas de plantão todos os dias. A gente escuta muito eles falarem isso. E eu acho que a grande problemática não está na carga horária, porque se a gente parar para pensar, todos nós acabamos que temos uma carga horária exaustiva, né? A gente está sempre correndo para um lado e para o outro, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E por que que para a gente não é cansativo e para o residente é? Eu acredito que eles colocam a carga horária como um grande obstáculo, mas acredito eu que o obstáculo maior é quando esses residentes, eles não se sentem valorizados, eles não se sentem inseridos ali naquele cenário de prática, eles não sentem que são aceitos, né? Ou eles não sentem que são compreendidos. Então, eu acho que quando você está no local, que por mais que a carga horária seja exaustiva, mas se você for bem acolhido, se você for bem aceito, se você se sentir ali um profissional valorizado, o que menos vai importar é a carga horária. Então, acredito que todas essas atitudes, esses momentos de preceptor e residente, esses vínculos, eles só aproxima o preceptor do residente, né? E todas essas atitudes aqui positivas, elas são formas de ensinar e aprender, elas são trocas, né, entre residente e preceptor. E para concluir aqui esse momento tão gratificante para mim, de estar passando um pouquinho do papel do preceptor, ser preceptor é enfrentar o desafio de aprender e construir aprendizado, ensinar o cuidado. O desafio que se coloca é praticar a preceptoria sustentando sua ação de educador, compreendendo que educar é um processo reconstrutivo de dentro para fora, em direção à autonomia. O preceptor compõe a função docente assistencial nos programas de residência em saúde, que é modalidade de pós-graduação lato sensu, cuja finalidade é desenvolver competências profissionais para o trabalho. Então, a gente, quanto preceptor, a gente ensina, a gente também aprende, e é essa troca que nos faz fortalecer os vínculos e continuar aí seguindo a nossa trajetória. E para finalizar, eu trouxe aqui alguns registros de tudo que eu falei durante esse momento aqui de diálogo com vocês. São vivências, algumas vivências ao longo desses 7 anos que a preceptoria, que a residência multiprofissional me proporciona nessa troca de saberes, essa construção, essa reconstrução, esses diálogos, esses aprendizados, esses vínculos, esses conhecimentos, seja de pessoas, seja de processos, seja de ensino, seja de condutas. Então, a preceptoria, ela me abriu portas, ela me faz querer estar sempre estudando, sempre aprendendo, porque
tanto a parte assistencial clínica e a docência e a iniciação científica, elas são minhas paixões. E a residência ser preceptor me proporciona muito isso. Então, aqui nesses registros, a gente traz um pouquinho dessa vivência da preceptoria, da residência, né? A apresentação de produção científica em eventos, ministrando palestra representando a residência. Nessa foto aí eu estou ministrando uma palestra sobre aleitamento materno, participando de banca de conclusão de TCR, sendo avaliadora de trabalhos científicos, em momentos ali de interação com os residentes. Aqui a gente está em um desses registros, é um chitão feito entre o corpo docente e o corpo discente. É, e né, nesses dois quadrados que eu trago aí com essas palavras aí soltas, né, que está bem no centro, preceptor, residência, é tudo que a gente vivencia e que eu falei um pouquinho aqui com vocês. Ação, atuação, troca, conhecimento, que é muito isso o papel do preceptor, né? O fazer do preceptor. E aqui é mais um pouquinho, né, de alguns registros. Temos aí um acolhimento dos preceptores da residência, um momento aí de interação, onde a gente também faz momentos de festinha, de descontração, aí um pouquinho de metodologia ativa para os residentes, que eu gosto muito de estar usando essas metodologias, é uma forma de aprender de uma forma mais leve, mais prática, mais divertida. E também aí tem, né, nesse registro a primeira foto já desse ano, né, essas fotos, a grande maioria desse ano de 2023, também participando como membro avaliadora da banca de TCR, e é de um residente que não é da residência em neonatologia, é de um residente da residência multiprofissional em urgência e emergência, o qual eu fico muito grato quando um residente que não faz parte da residência em neonatologia me convida para participar de algum momento deles, né? Então, para mim é bastante gratificante. E é isso, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade. Nesses slides eu trago algumas redes sociais, estou aberta à disposição de vocês para qualquer dúvida e muito obrigada pela oportunidade.